Bem-vindos de volta, meus queridos alunos, e hoje vamos ver aí o Second Conditional, ou Conditional Type 2, para a lição. O Second Conditional ele é utilizado para falar de situações irreais, quando você vai imaginar algo se for diferente. Por exemplo, temos aqui um exemplo. If I had $1 million, I would buy a big house. Se eu tivesse $1 milhão, eu compraria uma grande casa. Eu não tenho $1 milhão e nem vou ter. No próximo. É uma situação irreal. Então, no inglês a gente chama de second conditional. O second conditional é formado por duas sentenças. A if clause, que é sempre do lado do if, vai formular uma frase que if em inglês significa se eu tivesse $1 milhão, aí eu vou ter a main clause, que vai ser I would buy a big house. E podemos inverter essa frase também. Tá? Eu posso falar dela da forma ao contrária. I would buy a big house if I had $1 million. Tá bom? É, vamos para mais exemplos. Vamos para a gramática. Como que a gente monta um second conditional? Sempre, não tem exceção, sempre do lado da sentença if, mas feito, mas passados simples. Tá bom? Do verbo que você está usando ali. E a main clause é o sujeito mais o modal would mais o verbo no presente, tá? Igualzinho. Aqui vamos para os exemplos. Vamos entender esses exemplos. If she had more time, she would learn how to play the guitar. Se ela tivesse, olha aí no passado. If she had, então do lado do if, verbo passado simples. O passado de have, que é ter, é had. Se ela tivesse mais tempo, ela aprenderia como tocar guitarra. Isso que é would mais o verbo. O would mais o verbo vai nesse tempo verbal do português que eu não me lembro, que é iria, gostaria, aprenderia, tá bom? Então, if she had more time, she would learn how to play the guitar. Se ela tivesse mais tempo, ela aprenderia a tocar guitarra. Mais um exemplo. Guitarra não, violão, desculpa. Guitarra electric guitar. If they didn't have to work tomorrow, they would the beach. Temos aqui uma na negativa, que é para você entender, para você lembrar como que funciona o passado simples, tá bom? If they didn't have to work tomorrow, se eles não tivessem que trabalhar amanhã, porque eles têm que trabalhar amanhã, então trabalhar amanhã é uma realidade. Não trabalhar amanhã é irreal, essa possibilidade não existe. Por isso que ele entra no second conditional. Se eles não tivessem que trabalhar amanhã, eles iriam para a praia. Beleza, né? Então, para pôr na negativa, lembra que negativa dos verbos passado, a gente usa o nosso auxiliar did. E sempre que a gente usa o did, a gente vai usar o have. Olha, vamos ver o exemplo anterior? Era com had, tá? If she had more time. Se ela tivesse mais tempo. Aqui ficou if they didn't have. Lembra que o verbo, quando utiliza o auxiliar did, volta para o presente. Então, if they did have to work tomorrow, to the beach. Tá? Então, para você completar um second conditional, você tem que ficar de olho do lado do if. Se. Lembra que do lado do se é sempre no passado. Do outro lado vai ter o would, tranquilinho. Tá? Então, sempre começa pelo lado do if. Você consegue fazer todo o resto da frase. If the weather were better, we would go for a picnic in the park. Se o clima tivesse melhor, nós iríamos para um piquenique no parque. Aqui fizemos uma frase com o verbo to be, tá? Não é qualquer outro verbo. Então, se o clima tivesse melhor, estivesse melhor, parque. Mas, teacher, você errou essa frase. Essa frase está errada. O weather é it, né? É o sujeito it, é o clima, é uma coisa. E o it no presente é is e no passado é was, não é were. Aqui nós entramos em uma das exceções. No second conditional, a gente usa o were, sempre que for verbo to be do lado do it. If I were you, se eu fosse você. É errado, tá bom? Mas é assim, é uma das exceções.
gente tem aí no inglês. Se fosse na negativa do verbo to be, que eu não coloquei do verbo to be, ficaria if the weather weren't better. Tá? É só colocar no lugar de were, coloca weren't ou wasn't, tá? Então, certo? Picnic, the park, tá? Ou então, podemos colocar essa sentença assim. If the weather weren't better, ou weather were bad, não estivesse ruim, go for picnic, to go for picnic. Para pôr na negativa aqui, do outro lado também, wouldn't, negativa. Certo? Qualquer dúvida, mandem mensagens, deixa aí nos comentários. Faça um exercício, vou deixar um link aqui para a Universidade British Columbia do Canadá para você fazer o exercício aí e treinar o seu second conditional. Tá bom? Um abraço e até uma próxima aula.